Meu nome é Leandro Cabral e eu sou um brasileiro como muitos de vocês, que não nasceu em berço de ouro, não recebeu uma grande herança, teve que dar duro para conquistar as coisas na vida, não tive educação financeira, mas eu lembro que na minha infância eu observava as dificuldades financeiras dos meus pais dentro de casa. Muitas vezes o dinheiro mal dava para colocar comida na mesa e eu pensava, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou dar o jeito de vencer na vida quando eu crescer. E olha, não foram poucas as tentativas, eu tentei de tudo, eu tive várias profissões. Entre elas, eu posso lembrar aqui, eu fui corretor de imóveis, eu fui mecânico de automóveis. De mecânico, eu estudei no Senai, eu acabei me tornando professor de mecânica de automóveis no Senai. Eu fui fotógrafo de esportes por um bom tempo, mas tinha uma profissão que eu sonhava muito em conquistar ela. Acho que ali seria a minha realização. Eu queria ser piloto de avião. Não era fácil na época, lá em 2008, 2009, quando eu comecei a sonhar com isso. E eu não tinha dinheiro, né, para tirar a minha carteira. Mas eu não sei da onde, cara, eu fui trabalhando, juntando daqui e de lá, consegui tirar a minha carteira de piloto de avião. E eu pensava assim, quando eu me tornar um piloto de avião, tá tudo resolvido, né? Porque na época, piloto de avião ganhava bem e tal, eu sabia que eu ia ganhar bem, eu tinha amigos já na área e aquilo seria a solução para todos os meus problemas financeiros. Seria ali que eu teria a grande virada. Então eu dei duro, trabalhei ali quase 2 anos juntando dinheiro, fui fazendo as minhas horas de voo aos pouquinhos ali, até eu conseguir me tornar um piloto de avião. Quando eu consegui, que eu fui trabalhar na área, eu comecei a ganhar bem. Não ganhava pouco não, mas aí aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Parece que quanto mais eu ganhava, conforme eu fui pegando experiência, evoluindo nos aviões que eu pilotava, parece que menos dinheiro me sobrava. E aí eu pensava, cara, como é possível? Eu tô ganhando bem, mas o dinheiro não sobra. E isso foi acontecendo, foi indo assim, até que eu cheguei no fundo do poço, mais ou menos lá em 2012 para 2013, e eu não tinha mais dinheiro para nada, eu tava com o cartão de crédito estourado e tava ganhando bem. E eu percebi que o problema não estava no meu salário, estava na minha educação financeira. E aí eu comecei a correr atrás de me educar financeiramente e eu descobri, galera, presta atenção no que eu vou falar, eu descobri 3 coisas que mudaram totalmente a minha vida e que inclusive essas 3 coisas são a base da estratégia 500 pratas de investimentos. Essas 3 coisas são ganhar mais, gastar o seu dinheiro de forma inteligente e investir com qualidade. Quando eu descobri esses 3 pilares, que até então eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, isso começou a fazer toda a diferença para que eu conseguisse dar a volta por cima. Cara, quando você começa a relacionar, você cada vez ganha mais dinheiro. Você gasta de forma inteligente, não é gastar pouco, não gastar nada, passar fome, passar necessidades para guardar dinheiro. Não, mas é você gastar de forma inteligente, gastar com coisas que fazem sentido para você, que vão ajudar você a evoluir, vão ajudar você a aumentar seu patrimônio, vai ajudar você a evoluir como pessoa, coisas que realmente fazem a diferença na sua vida, gastar de forma inteligente e, é claro, sempre menos do que você ganha. Quando você ganha bem e gasta de forma inteligente, acontece uma coisa muito importante, começa a sobrar dinheiro. E esse dinheiro que sobra, você não pode investir ele na poupança, por exemplo, que não rende praticamente nada. Você tem que investir com qualidade esse dinheiro. Quando eu conheci esses 3 pilares e eu comecei a trabalhar em cima deles, a minha vida financeira começou a mudar. Não demorou muito para eu começar a fazer sobrar dinheiro. Fui estudando sobre investimentos, comecei a estudar em ativos que me gerassem renda ao longo dos anos. E conforme eu via que aquilo estava funcionando, estava dando certo para mim, eu fui lapidando essa minha estratégia, eu fui trabalhando cada vez mais para acelerar o processo. E em 7 anos, galera, em 7 anos eu saí de um quebrado, endividado, cartão de crédito estourado, sem dinheiro no bolso, para minha liberdade financeira. Em 7 anos, eu acumulei um patrimônio que me gerasse renda todos os meses, ao ponto de essa renda que esse meu patrimônio me gera pagasse todos os meus custos de vida. E isso é a liberdade financeira. Em 7 anos eu alcancei a minha liberdade financeira. Mas afinal, o que é a liberdade financeira? Vamos caminhando aqui, inclusive eu vivo num sítio que é onde eu escolhi para curtir a minha liberdade financeira. Liberdade financeira é você não precisar depender do INSS, por exemplo, para sua aposentadoria. Por quê? Porque você já criou a sua aposentadoria através de investimentos. Investimentos em bolsa de valores, por exemplo, que é o que eu ensino para vocês aqui dentro da Estratégia 500 Pratas. Liberdade financeira é eu não ter que me sujeitar a um trabalho que eu não gosto, ter que bater cartão 8 horas por dia, 5 dias por semana,
o mês todo, o ano todo, pelo simples fato de que eu sou obrigado a fazer aquilo ali, porque se eu não fizer aquilo ali, eu não vou ter dinheiro para sustentar a minha família no final do mês, ou para me sustentar. Então eu não tenho escolha, eu sou obrigado a fazer isso se eu não tiver liberdade financeira. Então liberdade financeira é você construir um patrimônio que coloque dinheiro no seu bolso todos os meses. Por exemplo, eu conquistei a minha liberdade financeira investindo principalmente em ações e fundos imobiliários. Então eu fui comprando ao longo desses 7 anos ações de empresas que pagam dividendos para mim, e esses dividendos cada vez foram aumentando mais porque eu fui aumentando o número de ações que eu tinha. Eu fui comprando cotas de fundos imobiliários cada vez mais porque essas cotas desses fundos imobiliários me pagam proventos todos os meses, e chegou uma fase da minha vida, mais ou menos ali em 2018 para 2019, que foi quando eu comecei o meu trabalho na internet, o meu canal no YouTube. Nessa fase, eu cheguei a um ponto onde os dividendos que eu recebia das ações, os proventos que eu recebia dos fundos imobiliários, eles superaram todo o meu custo de vida. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu pensei, cara, daqui para frente, eu atingi minha liberdade financeira, porque se eu quiser, eu não preciso mais trabalhar. Eu simplesmente pego os dividendos que eu recebo das ações, os proventos que eu pego dos fundos imobiliários, eu pago todo o meu custo de vida, supermercado, uma coisa ou outra que eu quero comprar, um passeio ou outro com a minha família, e ainda o que sobrar eu reinvisto para o meu patrimônio continuar crescendo, e se eu não quiser eu não preciso mais trabalhar. Isso é liberdade financeira, e foi isso que aconteceu comigo. Quando isso aconteceu comigo, eu comecei a pensar, cara, eu preciso passar essa mensagem adiante, porque que graça tem, né? Eu, aos 30 anos, quando isso aconteceu, aos 30 anos, eu atingi minha liberdade financeira, eu posso me dizer aposentado, e vendo a maioria dos brasileiros ralando aí até 60 e poucos anos, toda a vida sendo escravo do trabalho, ou sendo obrigado a trabalhar. Por quê? Porque não tem escolha, porque não tem liberdade financeira. E aí, tentando passar essa mensagem pra frente, eu pensei, como que eu vou fazer isso? Vou montar um canal no YouTube. E aí foi daí que surgiu, galera, o canal 500 Pratas e todo o projeto 500 Pratas que eu venho conduzindo aí ao longo dos últimos anos na internet junto com vocês. Eu comecei o canal do 500 Pratas simplesmente para compartilhar com as pessoas as minhas conquistas desde a fase que eu estava lá ferrado de grana, endividado, até todo o processo que eu fui passando para me organizar financeiramente, acumular um patrimônio, começar a viver de renda e gerar minha liberdade financeira. Todo esse processo eu tinha muita vontade de falar para as pessoas, compartilhar com as pessoas, e eu pensei, eu vou montar um canal no YouTube que eu vou compartilhar isso. E foi daí que surgiu. Eu comecei a compartilhar esse conhecimento. Só que foi tão legal que foi muito o movimento que foi criado, o impacto que eu percebi que eu acabei gerando na vida das pessoas foi muito maior do que eu imaginei, que rapidamente as pessoas começaram a pedir como elas podiam fazer um treinamento comigo. Leandro, como que você pode me ensinar a investir, a seguir o caminho que você seguiu para conquistar a liberdade financeira? Porque, cara, no YouTube eu já coloquei tanto conteúdo que se você for maratonar o meu YouTube, você aprende a investir, você até aprende talvez o caminho que eu tracei para a liberdade financeira. Só que não está organizado de uma forma sistemática que vai fazer com que você adquira esse conhecimento de forma organizada e no menor espaço de tempo possível. Então as pessoas me pediam isso. Ah, Leandro, eu vi que você tem muito conteúdo bom na internet, mas eu não sei qual assistir primeiro, depois. Você não tem um treinamento para você me orientar, para você me dar suporte, para você me ajudar a traçar esse caminho? Eu pensei, cara, eu não tenho esse treinamento, mas vamos preparar, espera que eu vou preparar. Então foi aí que eu preparei o treinamento da Estratégia 500 Pratas, que foi onde eu comecei a ensinar para as pessoas, na verdade, o caminho que eu tracei para sair de um endividado até conquistar minha liberdade financeira. Então, dentro do treinamento, eu não ensino para as pessoas economês. Eu não sou um economista. Você não vai se tornar um especialista em administração, análise de empresas, em economia, mas você vai saber exatamente o que um brasileiro comum fez para nascer de uma família que não tinha muitas condições, chegar ao ponto de ser um endividado, dar a volta por cima e conseguir atingir um patrimônio para viver de renda. É isso que eu ensino de forma sistemática dentro da Estratégia 500 Pratas. Eu posso dizer hoje, assim, com segurança, que eu não sou só mais um vendedor de curso na internet. Eu sou um professor de verdade. Por quê? Primeiro que eu já tinha uma experiência em sala de aula, que eu fui professor do Senai e eu gosto de ensinar. Então eu já fui para a internet com o desejo de ensinar. E segundo, que o que eu estou ensinando é o que eu vivi na prática ao longo dos últimos anos. Foram as dificuldades que eu passei, foram os conhecimentos que eu tive que adquirir para montar uma boa carteira de investimentos,
para gerenciar essa carteira de investimentos ao ponto de ela me gerar uma renda passiva e me dar a liberdade de escolher hoje se eu quero trabalhar, o quanto eu quero trabalhar, com o que eu quero trabalhar, tempo para curtir a minha família, liberdade para fazer o que eu quero. Por quê? Porque simplesmente eu deixei de ser um escravo do dinheiro, eu deixei de trabalhar pelo dinheiro e o dinheiro é que começou a trabalhar para mim. Então eu digo que eu me considero um verdadeiro professor porque realmente eu me realizo ensinando as pessoas, né? Todo o conteúdo gratuito que eu coloco no YouTube, no Instagram, desde quando eu comecei o meu canal, foi assim com aquele objetivo de ensinar as pessoas. Então, eu gosto muito assim de quando eu vejo que tem alguma coisa, algum assunto que está em alta, né? Todo mundo está falando daquilo e todo mundo vem perguntar, pô, Leandro, não entendi ainda, o que significa isso aí? Por exemplo, quando tem uma subscrição, uma fusão de alguma empresa, algo que seja assim complexo das pessoas entenderem. Então, eu gosto de pegar aquilo, estudo bastante e vou com uma didática bem simplificada, porque eu sei que as pessoas vão entender, entendeu? Então isso eu faço com prazer. Aí eu chego lá, dou aquela aula, daí depois o camarada vem e diz, pô, Leandro, eu já vi uns 4, 5 vídeos sobre isso aí, cara, eu não tinha entendido ainda. Eu tive que assistir o seu vídeo para entender. E isso são as pessoas que falam, eu só tô repassando aqui, né? Isso é porque realmente eu faço com muito prazer, né? Eu realmente me realizo criando esse conteúdo, essas aulas gratuitas na internet aí para todos vocês. Agora, além de todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aí na internet, a gente tem um ambiente pago, né? E qual que é a grande diferença? Que lá você vai ter, além de todo aquele conteúdo didático, as aulas que você já conhece, você tem também um suporte e tem as ferramentas para te ajudar a alcançar a liberdade financeira. Porque veja bem, não tem como na internet, para quase 200 mil pessoas, eu dar o suporte que eu dou para meus alunos, né? Então eu tenho que ter um grupo onde eu vou dar um atendimento diferenciado. E eu digo que o suporte realmente é um dos grandes diferenciais dentro do nosso treinamento, porque você, além de ter as aulas com uma sequência lógica que vai fazendo você adquirir aquele conhecimento, ganhar toda a teoria ali para se tornar um investidor e atingir sua liberdade financeira, durante esse processo você vai tendo esse suporte aí para que não fique nenhuma dúvida para trás, né? Então você assistiu uma aula, pô, não entendi bem isso aqui, como é que eu faço? Você vai lá, deixa uma mensagem para mim, eu vou te responder, o pessoal da minha equipe vai te responder. Então sempre a gente vai dando suporte para ir conduzindo o aluno até chegar o momento que você vai estar pronto para investir sozinho aí, né? Vai ter autonomia para isso. E além disso, as ferramentas, né? Que são as planilhas que eu disponibilizo para ajudar todo esse processo. Eu diria inclusive que a planilha da Estratégia 500 Pratas é a cereja do bolo, porque cara, essa planilha, às vezes a galera me pergunta, pô, Leandro, você tem curso de Excel avançado? Quanto tempo você levou para fazer essa planilha? Eu digo, cara, eu levei 7, 8 anos para fazer essa planilha, que é o tempo que eu levei para alcançar minha liberdade financeira, porque desde quando eu comecei a investir lá em 2013 lá, eu fui jogando isso no Excel e eu fui melhorando aqui, melhorando ali, fui sentindo a necessidade, fui evoluindo como investidor, fui lapidando a minha estratégia e fui ajustando isso na planilha. E o resultado que eu atingi dessa planilha hoje foi uma evolução minha como investidor e uma evolução da planilha que eu fui fazendo durante o tempo aí que eu fui investindo e fui adquirindo, melhorando a minha estratégia, melhorando a minha experiência. Então o que você recebe não é uma planilha que você contrata um especialista em Excel, o cara vai lá e faz uma planilha igual. Não, é uma planilha que reflete uma estratégia, é uma excelente ferramenta e que foi construída ao longo dos anos conforme as necessidades foram surgindo. Eu digo que isso é a grande cereja do bolo aí que você recebe essa planilha. E aí você deve estar me perguntando, né? Ah, Leandro, mas por que motivo você não libera esse suporte, essa planilha aí de graça, né? Assim como você libera tantos outros vídeos gratuitos no YouTube. E olha, eu digo assim que são 3 motivos pelo qual eu não consigo liberar um conteúdo de graça, né? Primeiro eu posso dizer é o seguinte, existem na internet muitos aventureiros, né? Muitas pessoas que descobrem o mundo dos investimentos e agora eu vou ser investidor, vou investir para viver de renda, vou fazer day trade. O cara quer virar investidor e ele só fala naquilo, daqui um mês tu não vê mais a figura. O cara simplesmente some do mapa, ele chega, comenta todos os seus vídeos e daqui a pouco ele some. Então de que adianta eu me dedicar, me esforçar para uma pessoa aventureira assim? É por isso que a gente prefere filtrar somente aquelas pessoas que a gente realmente sente que estão comprometidas com a busca pela liberdade
liberdade financeira, de que vão seguir nesse caminho e que já tiveram aquela mudança de mindset, estão entendendo que para você evoluir em qualquer área da sua vida, você precisa investir, seja investir dinheiro, seja investir tempo. Então você vai investir dinheiro em conhecimento, você vai estudar. Se você quer ser um engenheiro, você vai ter que fazer uma faculdade de engenharia. Se você quer ser um investidor, você tem que fazer bons treinamentos de investimento como o da Estratégia Quinhentas Pratas. E além disso, você vai ter que dedicar um tempo para que você evolua e aprenda como investidor, pelo menos no início. Quanto mais experiência você vai adquirindo, menos tempo isso vai te tomando. Então esse é o primeiro motivo, a gente já prefere selecionar as pessoas que realmente estão interessadas, estão com o mindset já mudado, determinadas realmente a atingir a liberdade financeira. Um segundo motivo que eu coloco aqui é que, cara, tudo isso tem um custo, né? Uma estrutura tem um custo. Então imagina, essa página que você está lendo aqui, que você está visitando, existe um custo por trás, um custo para eu manter essa página no ar, um custo de profissionais, programadores para manter essa página, tem toda uma equipe por trás. Esse vídeo que você está assistindo tem uma equipe de edição por trás, todas as aulas do curso tem um custo, a plataforma tem um custo, a minha equipe que está lá dentro se dedicando a te ajudar a se tornar um investidor tem um custo. Isso é uma empresa, afinal de contas o Quinhentas Pratas hoje é uma escola de investimentos e, como você sabe, uma escola tem seus custos, então não tem como eu manter uma escola e disponibilizar tudo de graça para as pessoas, a não ser que eu transforme isso numa ONG, né, e tenha ajuda aí do governo, né, para liberar curso de graça aí para a galera. Só que não é o meu objetivo, eu gosto mesmo é de empreendedorismo e esse é meu negócio. Então esse é um dos motivos pelo qual eu preciso cobrar, ter uma parte cobrada desse conteúdo todo que eu entrego. E um terceiro motivo que eu coloco é assim, ó. Quer ver só, eu posso até fazer o exemplo com a aviação, que eu falei da aviação no começo desse vídeo aqui, né? Imagina o seguinte, eu piloto aviões. Se eu chegar a falar para você, ó, hoje eu vou te ensinar a pilotar avião, vem cá. Senta aqui no meu avião aqui. Seguinte, você vai apertar esse botão aqui, tá? Vai ligar o avião e você vai dar motor. Quando ele começar a correr na pista, você puxa. Ah, mas você não vai comigo? Não, vai sozinho. Eu te explico que você iria sozinho. Não vai dar certo. Vai acontecer uma tragédia. Então eu vejo que eu pegar e entregar um conteúdo foda, perdão a palavra, mas um conteúdo foda que eu tenho dentro do curso e uma excelente ferramenta que é a planilha da estratégia, eu entregar na tua mão e eu não te dar um treinamento, um acompanhamento para que você pilote isso com sabedoria, é possível inclusive que aconteça uma tragédia com a sua situação financeira. Então é por isso que eu prefiro dar o suporte, entregar a ferramenta que é a planilha somente para as pessoas que estão dedicadas a aprender, estão com o cronograma certinho ali, o programa sistemático de ensino, estão com o meu suporte da minha equipe, porque eu sei que vai fazer bom uso da ferramenta, vai fazer o que realmente tem que ser feito. E também, se você for parar para imaginar, né, como que eu vou conseguir entregar a qualidade que eu entrego dentro do treinamento para mais de 200 mil pessoas, todo mundo que me segue nas redes sociais, então não tem como, né? A gente faz o melhor possível para entregar um conteúdo de qualidade na internet, um conteúdo gratuito, mas sempre vai ter aquela pessoa que quer mais que aquilo, que quer um conteúdo mais diferenciado, que quer ter o meu contato, que quer poder chegar e mandar uma mensagem pro Leandro: ó, Leandro, eu tô fazendo isso aqui, eu tô com dúvida, como se faz? E ter uma resposta. É impossível, né? É tecnicamente impossível eu ter tempo para dar esse atendimento diferenciado para 200 pessoas, não tem como. Então eu preciso selecionar algumas pessoas, que no caso são aqueles que estão dispostos a fazer um investimento para entrar para o nosso ambiente fechado, um ambiente exclusivo para alunos, para aí sim eu conseguir dar esse atendimento diferenciado. E são mais de 7 mil pessoas, né, que já aceitaram isso, que já se tornaram nossos alunos e que estão aprendendo cada dia mais a ter autonomia, a ser investidor. Inclusive, não sou nem eu que falo da qualidade do nosso treinamento, eu deixo aqui para você ver alguns dos nossos alunos o que eles estão dizendo, né? Dá uma olhada aí. O meu maior erro, antes de conhecer a equipe de Quinhentas Pratas, era acreditar que a bolsa era cassino. Eu investia apenas em renda fixa e com essa queda da Selic eu vi meu dinheiro cada vez mais diminuindo, rendendo menos, e eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para crescer meu patrimônio. Foi onde o Quinhentas Pratas entrou aí, me dando conhecimento para poder investir em renda variável. Eu acredito que o maior diferencial do Quinhentas Pratas é justamente a questão de não ter ligação com nenhuma corretora, nenhuma casa de análise, nada. Ele é independente, né? E a estratégia realmente funciona bem. Eu pude perceber isso na prática. Eu invisto há pouco mais de um ano, fazendo um ano agora.
e tô bem satisfeita com a estratégia. A hora que eu percebi que eu realmente me tornei um investidor de verdade foi quando eu fui aprofundando na estratégia e que eu percebi que com as aulas eu estava preparada para finalmente investir em renda variável. Fui aprendendo a olhar os releases das empresas e analisar tudo aquilo que era importante. Dominei a estratégia, eu percebi que dava para investir de verdade, investir de uma maneira fácil, né, sem dificultar, sem ter medo da bolsa, né? Aprendi a investir de uma maneira segura. Eu recomendo 500 pratas, né, para quem quer aprender a investir, dormir tranquilo com seus investimentos, né? Investir como buy and hold, sem cassino, sem aposta. A gente percebe uma evolução bem importante. E isso tudo eu devo à equipe 500 pratas. Nessa crise, eu aprendi que a estratégia 500 pratas funciona e muito. O mercado caiu e meu gráfico de dividendos foi crescente. Não importa a cotação, eu continuei acumulando. Olá, meu nome é Gabriel e eu sou aluno do 500 Pratas Premium. Eu já investi em criptomoeda, trader e tinha dinheiro em pirâmide. Só que eu perdia muito tempo do meu dia olhando tela de computador e muitas vezes sem ganhar nada. Comecei a assistir todos os vídeos do Leandro no YouTube, comecei a seguir o Leandro no Instagram, vendo seu conteúdo gratuito que me ajudou muito a estudar as empresas, olhar indicadores e, principalmente, seguir a estratégia 500 pratas, onde eu não olho cotação, eu olho valor. Eu perdia tempo no home broker olhando a cotação, esperando cair 10 centavos, 5 centavos. Hoje eu jogo minha ordem a mercado, eu acumulo para o mês que vem, eu acumulo para daqui a 10 anos. Eu conheci a Bolsa de Valores, você começa a fazer algumas pesquisas na internet e aparece muito site e muito pessoal falando em trader. E como a maioria eu acabei entrando por esse caminho. Fiquei 2 anos nisso, foram passando esse tempo e eu não saía do lugar. Entrava, comprava, vendia, torcia, vai subir, vai cair, às vezes ganhava um pouco, às vezes perdia e nunca saía do 0 a 0. E chegou um momento que eu falei, não, eu acho que na minha cabeça não pode ser isso. Tem que ser algo muito melhor. E continuei minhas pesquisas na internet e foi onde eu conheci o canal 500 Pratas. Foi onde eu conheci o Leandro. A partir do momento que eu conheci a filosofia e o meio e método de ensinamento do Leandro, foi onde a bolsa começou a ter uma clareza para mim. Isso mudou totalmente meu jeito de encarar a bolsa de valores. Ele me ensinou que eu estava comprando pequenas porções de empresas, que eu estava me tornando sócio de empresa. Ele me ensinou a entender balanço, entender projeto, entender o porquê dessa renda variável variar. E após eu conseguir os ensinamentos dele, fazer o curso com ele, foi aonde a minha carteira começou a dar uma guinada, começou a mostrar para mim que realmente funciona, seguindo o ensinamento do 500 Pratas. Nesses 2 anos, ela já me mostra a tração do poder do juro composto, ele já me mostra a tração dos dividendos. E eu gostei muito da didática dele, do pessoal do 500 Pratas, porque eles se mostram gente como a gente. Você vê canal por aí, nego falando de centenas de milhares, milhões. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é o pouco a pouco. Como a maioria que chega nisso trabalha, sabe exatamente o custo de vida que tem e sabe o quanto é difícil. Então um mês você consegue guardar 100, o outro 500, o outro 1000, você vai tomando gosto pelo assunto. Você vai entendendo como as coisas funcionam. Hoje, graças à internet, você tem indicador aí, você tem educador, você tem YouTube, de tudo quanto é jeito. Todo mundo é milagreiro. Todo mundo oferece
ganhe agora, fique rico amanhã. As coisas não são assim. Como eu avisei para vocês desde o começo, eu trabalho desde os 14 anos. Tudo que eu consegui na vida foi no pouco a pouco, foi no devagarinho, guardando um pouco aqui, guardando um pouco ali, investindo. E a mesma coisa é a bolsa. Você tem que ter paciência, tem que ter cuidado, carinho no que você está fazendo. E foi onde eu me identifiquei plenamente com o Leandro e com a turma dele. Porque eles têm carinho na forma que eles passam a informação. Eles têm um cuidado de que o aluno entenda o que eles estão passando. E o melhor, acaba se tornando um grupo de amigos. Isso não tem preço. Por isso, eu continuo e espero sim, quando chegar a minha aposentadoria, reunir todo esse povo do 500 Pratas e fazer um 500 Pratas Day para agradecer toda a jornada que tivemos até aqui. Valeu, muito obrigado. Então, como vocês puderam ver aí, são alunos extremamente satisfeitos, né? O que eu mais acho interessante, uma coisa que eu ouço muito dos meus alunos, é a galera dizer assim, pô, Leandro, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 cursos de investimentos e parece que nunca eu estava pronto, eu nunca estava seguro, eu sempre precisava de mais, mas quando eu cheguei aqui no curso 500 Pratas, quando eu cheguei aqui, conheci a estratégia 500 Pratas, eu realmente senti que era o último lugar que eu estaria estudando sobre investimentos, porque eu não preciso de mais nada e realmente, galera, veja bem, eu sou um investidor completo, eu tenho toda uma trajetória de investimentos que eu conquistei a minha liberdade financeira. E tudo que eu fiz nessa trajetória, eu ensino no treinamento. Então, partindo desse princípio, você não precisa de mais nada. É um curso que vai te entregar tudo o que você precisa saber para ser um investidor fazendo sozinho, ter independência, porque afinal de contas, uma das bandeiras que eu levanto é assim, é que você tem que aprender a fazer sozinho, né? Porque o que você vai aprender na Estratégia 500 Pratas é mais do que liberdade financeira, é liberdade de escolha para o resto da sua vida. Porque eu não quero que amanhã eu não esteja aqui e você não consiga tomar uma decisão de investimentos, uma decisão financeira na sua vida, porque não pode perguntar para mim. Não, a gente vai preparar, a gente vai trabalhar junto com você nesse processo para que você tenha autonomia, tenha essa liberdade para quando chegar o momento que eu não vou estar aqui ou você não vai mais estar dentro do nosso ambiente, que você tenha autonomia para o resto da sua vida tomar as melhores decisões de investimentos. Então esse é o meu maior objetivo no 500 Pratas, tá? Que você tenha autonomia para conseguir investir, tomar as suas decisões financeiras sem depender de dica, de conselho, de ajuda de ninguém. Porque bota uma coisa na sua cabeça, ninguém vai cuidar tão bem do seu dinheiro quanto você mesmo. Então você que tem que estar no controle das suas finanças e é essa uma bandeira do 500 Pratas, essa é uma das coisas que eu mais bato na tecla aqui para ensinar você, para que você tenha autonomia para investir sem depender de ninguém. Então assim, se você não deseja ter esse tipo de liberdade financeira, esse tipo de autonomia, não deseja viver de renda, fazer tudo isso que eu mostrei para você até aqui, o que eu venho ensinando para os nossos alunos, o que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, a estratégia 500 Pratas talvez não seja para você e pode parar esse vídeo por aqui, não tem problema nenhum, a amizade é a mesma como a gente diz por aqui. Se você até tem vontade de viver de renda, de ser um investidor, né, ter essa autonomia com os investimentos, mas você também está procurando algum milagre, né, quer ganhar muito dinheiro em pouco tempo, em um ano quer atingir sua liberdade financeira, quer ficar rico do dia para noite na bolsa de valores, também não é isso que eu proponho dentro da estratégia 500 Pratas, tá? Agora, se você realmente está determinado a viver de renda um dia, alcançar a sua liberdade financeira, ser um investidor que tem autonomia na hora de investir, quer saber fazer a escolha correta dos ativos para você ter em carteira, das ações, dos fundos imobiliários, quer saber gerenciar o seu patrimônio da forma que eu gerencio e dar tempo ao tempo para que o seu patrimônio vá crescendo e vá te gerando essa liberdade ano após ano, quer ter essa paciência e ter todo esse conhecimento, aí, cara, aí assim, eu posso te ajudar e eu tenho muita certeza disso, da mesma forma que eu estou ajudando aí milhares de alunos, porque basicamente o que eu vou te ensinar é o que eu fiz aí ao decorrer dos últimos anos e foi isso que eu fiz para alcançar a minha liberdade financeira. Então, se você realmente está determinado a viver de renda, ter autonomia nos seus investimentos, tenha certeza que a estratégia 500 Pratas vai te ajudar e vai te ajudar muito nesse processo todo. Então, agora eu vou te explicar aqui de forma simplificada como funciona a estratégia 500 Pratas. E falando em simplificada, né, eu não posso deixar de dizer aqui, até porque os nossos alunos nos dizem muito isso, que é um grande
grande diferencial desse treinamento. É o linguajar simplificado, a forma simples de falar, né? Eu sou aqui do interior, às vezes eu falo um português meio errado, mas ganhar dinheiro na Bolsa de Valores a gente sabe. E é isso que eu ensino as pessoas a fazerem também. E eu já tenho um histórico com aula, gosto muito, né? Já fui professor lá do Senai, como eu falei para vocês. Então eu gosto muito de lecionar e eu procuro simplificar aquilo que para muitos parece complexo. Então eu tenho segurança total em dizer que o treinamento da Estratégia 500 Pratas, a Estratégia 500 Pratas, ela é para todo mundo. Não interessa o seu nível de escolaridade, eu não quero saber se você é um doutor ou se você só tem a 4ª série. Como o pessoal aqui do sítio, muita gente eu conheço só tem a 4ª série, né? Então assim, não interessa para mim. Aqui é todo mundo no mesmo barco. Se você é um doutor, se você é um PhD ou se você só tem a 4ª série, a Estratégia 500 Pratas vai servir para você da mesma forma e eu vou conseguir te levar o conhecimento da mesma forma, independente do seu nível de escolaridade. Outra coisa que não me interessa também é o seu nível como investidor. Isso não faz diferença. Leandro, eu não sei nada, nem dinheiro na poupança eu não tinha, mas eu quero ser um investidor. Tudo bem. A forma com que eu vou te ensinar nessas aulas, você vai conseguir entender, porque eu não vou ficar usando economês, nem um linguajar aí difícil de economia para que você não entenda nada do que eu tô falando. Não, de forma simplificada você vai conseguir entender. E da mesma forma, se você já é um investidor que já está há alguns anos aí na Bolsa de Valores, eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito também. Por quê? Porque tem muitos alunos, veja que as coisas que eu tô falando aqui para vocês são conclusões que eu fui tirando ao longo da história do 500 Pratas, porque eu fui percebendo que os alunos têm essa reação, os alunos têm esses resultados. Então, uma das coisas que eu percebo é que tem alunos que chegam até a gente que tem mais tempo que eu, inclusive, de Bolsa de Valores. Às vezes o cara tem 15 anos já de Bolsa de Valores, só que ainda não conseguiu ganhar dinheiro de forma consistente e atingir a liberdade financeira. Por quê? Porque não tem uma estratégia definida. Então, independente se você está começando agora, a gente vai ter um linguajar simples para te ajudar a entender, a dominar uma estratégia e conseguir ter sucesso aí, viver de renda com a Bolsa de Valores. E da mesma forma, se você já tem um longo histórico aí na Bolsa de Valores, mas ainda não conseguiu ganhar dinheiro, o problema é que talvez você não está fazendo isso da melhor forma. E aí eu tenho certeza que a Estratégia 500 Pratas vai lapidar aí, pegando o que você já sabe com o que eu vou te ensinar, não tenha dúvida que vai ser sucesso para você alcançar a liberdade financeira. Outra coisa que não faz a menor diferença é quanto você tem hoje investido ou quanto você ganha. Nós temos alunos que ganham mais de 100 mil reais por mês, da mesma forma que nós temos lá o pai de família, que o camarada tem que sustentar a família, sobra pouco no final do mês, ganha 2 mil reais por mês, talvez ele vai conseguir investir 100 reais por mês, 200 reais por mês no começo, não tem problema. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro do treinamento com percentuais. Então, a única diferença, você vai conseguir, você que ganha 2 mil reais por mês, você vai conseguir trocar ideia e inclusive passar conhecimento para alguém que ganha 100 mil reais por mês. Por quê? Porque nós não falamos em valores, nós falamos em percentuais o tempo todo. Então isso faz com que, independente do salário que você tenha e do valor que você tenha acumulado, a Estratégia 500 Pratas vai se ajustar para você. Nós já pegamos alunos que estavam endividados, ou seja, partindo completamente do zero, assim como eu parti alguns anos atrás, partiu completamente do zero no vermelho e construiu um patrimônio. Da mesma forma, nós já temos alunos aqui com milhões investidos. Nós temos alunos com 7, 8, 15, 20 milhões investidos. E qual é a diferença deles? Eu vejo eles discutindo, eu sei às vezes, pô, tá vendo esse cara aqui, ó, fulano? O cara era um endividado, agora que ele tá começando o patrimônio, tá com 5 mil reais, 10 mil investido, e muitas vezes ele tá compartilhando o conhecimento dele com um camarada que eu sei que tem 15, 20 milhões. Então, como isso é possível? Porque realmente o ensinamento que eu passo na Estratégia 500 Pratas, ela serve para qualquer nível patrimonial que você tenha e nível salarial. E é claro que a gente ajuda também essas pessoas que ganham menos, que têm menos recursos hoje, a irem evoluindo e acelerar o crescimento patrimonial para que lá na frente consigam também ter um patrimônio grande e viver de renda o quanto antes. E a prova disso sou eu, né? Porque, como eu falei, eu era endividado e eu consegui aí, em menos de 7 anos, dar a volta por cima e acumular um patrimônio que me fez viver de renda. Como eu consegui isso? Tudo isso você vai aprender dentro do treinamento aqui da Estratégia. Então, além de tudo isso, você vai receber aí aulas simplificadas, organizadas de uma forma que você vai conseguir entender todo esse processo. Você vai receber as ferramentas para fazer isso, por exemplo, a planilha da Estratégia 500 Pratas, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque é muito importante que você conheça essa planilha. E sem contar que você tem um suporte que, perdão a palavra, mas é foda. O nosso suporte aí, eu tenho segurança em dizer que é o melhor do mercado. Por quê? Porque tem muita gente vendendo cursinho por aí, que joga o cara dentro de uma plataforma, com aulas gravadas de qualquer jeito lá, e não dá suporte. Aí você tem dúvida, você vai perguntar pra quem? Então,
dentro do nosso treinamento não tem essa. Você tem suporte meu, da minha equipe. Então qualquer dúvida que você tiver, você vai, a gente pede, a gente faz questão que você não fique com essa dúvida, porque o que a gente quer é ter alunos preparados para viver de renda, ter autonomia na gestão da sua carteira. Então qualquer dúvida que você tiver, você vai colocar no chat das aulas e a gente vai responder cada uma delas com a atenção que você merece aí para conseguir a sua liberdade financeira com o nosso acompanhamento, combinado? Então se você está sentindo que a estratégia 500 pratas é para você, que a gente vai conseguir te ajudar aí a conquistar a liberdade financeira, tá convidado a fazer parte aí, adquire o nosso treinamento, se inscreva, o botão tá aqui embaixo, tá espalhado nessa página aqui que você está vendo esse vídeo, se cadastra aí o quanto antes e vamos para a sala de aula, você está super convidado. Mas afinal de contas, o que você vai aprender dentro da estratégia 500 pratas? Olha só, o curso são divididos em 12 módulos, cada módulo vai seguir uma sequência organizada ali para você ir assimilando o conhecimento e já ir conseguindo aplicar aí na gestão do seu patrimônio. Mas basicamente, a gente vai começar com autoconhecimento financeiro. Eu preciso que você tenha total ciência da sua situação financeira, o que já tá bom, o que precisa melhorar, então a gente vai começar com autoconhecimento financeiro. Depois, o que mais tem no mercado de investimento são estratégias de investimento. Não quer dizer que a minha é boa, que a do fulano é ruim, que a outra tá errada, que essa tá certa. Não, o que você precisa entender é que existem diferentes estratégias e uma ou outra é que vai se aplicar para sua necessidade. Então, vai ter um módulo que eu quero te explicar essas diferentes estratégias, até porque lá no futuro você vai ver alguém falando: ah, eu não gostei dessa empresa, eu vou vender essa empresa. E você vai entender que tudo bem ele vender, por quê? Porque faz parte da estratégia dele, mas que para você não faz sentido vender essa empresa. Por quê? Porque a sua estratégia é diferente. Então é por isso que eu mostro as estratégias que tem no mercado. Depois, você vai dominar a renda fixa. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para escolher boas opções de renda fixa, porque tem gente que acha que a renda fixa é 100% garantida. Não, tem seu risco também, tem ativos de renda fixa que são arriscados e que você pode perder dinheiro. Então eu mostro como você vai avaliar isso, como você vai estruturar a sua parte da carteira que vai ficar na renda fixa, tá? Depois, nós vamos falar também de fundos imobiliários, que é uma classe de ativo excelente aí para gerar renda, para te ajudar a conquistar a liberdade financeira. Então nós vamos falar dos fundos imobiliários, você vai aprender a selecionar os fundos imobiliários, ver aqueles que têm qualidade, que não tem e qual que vai fazer mais sentido para você ter na sua carteira. Vamos fazer a mesma coisa com ações, você vai aprender a escolher as melhores empresas, gerenciar dentro da sua carteira, alocar dentro da sua carteira essas melhores empresas que fazem sentido para ajudar você a viver de renda aí no longo prazo. Depois, nós vamos ter um módulo exclusivo da estratégia 500 pratas. Então nesse módulo eu vou abrir a planilha da estratégia com você, que eu já vou falar dela, e eu vou mostrar todos os detalhes, como você vai evoluir ao longo dos anos, a sua evolução patrimonial, a sua evolução de proventos baseado na estratégia 500 pratas, como que você vai montar, gerenciar a sua carteira de investimentos, quantos ativos que você vai ter em carteira, quando é hora de comprar uma ação, quando é hora de vender uma ação, todos esses detalhes eu vou passar para você dentro do módulo da estratégia 500 pratas. É a estratégia 500 pratas na veia mesmo, como você vai colocar em prática ao longo dos anos aí para conseguir viver de renda. É o que eu fiz para sair de um ferrado, endividado e chegar à liberdade financeira. É isso que eu vou mostrar todo o passo a passo, como você vai fazer dentro desse módulo da estratégia. Depois, nós vamos ver como é que você vai fazer para colocar essa estratégia em prática. Vamos trabalhar também em investimentos no exterior. Eu sei que muitos dos meus alunos querem investir no exterior, em stocks, REITs, então eu vou mostrar como você vai adaptar a estratégia 500 pratas para investir no exterior, como você vai fazer a escolha de stocks, de REITs, que são as ações, os fundos imobiliários americanos. Ah, preciso falar inglês? Não, não precisa. É claro que se você fala inglês, é muito melhor. E se você quer investir lá fora, comece o quanto antes a estudar inglês. Eu, quando comecei, por exemplo, não sabia falar inglês, ainda não sou fluente, mas estou estudando com professor particular há mais de um ano já, e isso tem me ajudado muito como realização pessoal e também para facilitar os investimentos lá fora. Agora, Leandro, não sei falar inglês, posso investir lá fora? Com certeza pode, e dentro do curso, inclusive, eu coloco um guia de inglês básico, o básico que você precisa saber para conseguir fazer a escolha de bons ativos lá fora, e algumas ferramentas que vão te ajudar a estudar, a escolher os ativos lá fora sem saber falar um oi em inglês, tá? Então, relaxa com isso aí, que isso aí não vai ser um impeditivo. E muito mais, né? Parte de imposto de renda, tudo isso aí você vai aprender dentro da estratégia 500 pratas. E a planilha, galera, que eu tenho falado, a planilha da estratégia 500 pratas, eu vou até colocar algumas imagens aqui na tela para você ver. Essa planilha aqui, os meus alunos dizem assim, os nossos alunos dizem assim: Leandro, só a planilha que você forneceu aqui dentro do treinamento já paga o treinamento e sobra. Só essa planilha já vale mais do que o valor que eu paguei no treinamento.
investimento. E por que as pessoas falam isso? Porque realmente a planilha da estratégia 500 pratas, galera, ela faz toda a diferença. Porque basicamente o que você vai fazer, você vai dominar a estratégia, você vai entender, você vai configurar o seu patrimônio em cima da planilha e a partir daí você só faz uma reunião com ela a cada aporte, uma reunião mensal, uma reunião semanal, e é a planilha quem vai dizendo para você quando é hora de comprar, quando é hora de vender, qual ativo você vai comprar, qual ativo você vai vender, a evolução que você está tendo em cada ativo. A planilha ela faz tudo para você. Ah, Leandro, mas você tem Excel avançado? Quanto tempo você demorou para fazer essa planilha? Toda a minha história de investidor. Porque quando eu comecei a investir lá atrás, eu comecei com uma planilhazinha simplesinha que qualquer um monta ali no Excel e comecei a gerenciar ali a minha carteira. Eu fui sentindo necessidade, poxa, isso aqui eu tô tendo que pensar todo mês. Se a planilha fizesse isso para mim de forma automática, faria mais fácil. Deixa eu ver como é que eu faço isso na planilha. Fui lá e configurei. No outro mês senti outra necessidade, coloquei na planilha. Então, ao longo da minha trajetória de investidor, eu fui ajustando a minha planilha pessoal para que ela gerenciasse o meu patrimônio basicamente de forma automática. E hoje o que eu faço? Eu forneço essa planilha para meus alunos. Então é a planilha que o Leandro conseguiu sair do zero até a liberdade financeira usando essa planilha aí. E essa planilha eu disponibilizo para você. E é por isso que os nossos alunos dizem que só a planilha já vale mais do que o investimento do curso todo. Então basicamente a gente pode dizer aí que as aulas, o treinamento, o suporte que você vai ter, então tudo isso basicamente você, do ponto de vista da qualidade da planilha, você recebe de brinde, né? As aulas, o suporte, tudo isso vem de brinde. Por quê? Porque só a planilha, segundo os nossos alunos, não sou eu que estou dizendo isso, já deveria valer mais do que o valor do investimento do curso. Então, realmente é uma planilha sensacional e eu sou apaixonado pela planilha que eu construí aí ao longo dos anos e os nossos alunos eu tenho certeza que também são. Então, tenha certeza que só a planilha já vale mais que o investimento aí de todo o treinamento. E afinal, que investimento que é esse, né? Olha só, é um investimento, eu procuro manter um valor bem acessível para que todo mundo possa participar. E veja que cursos do nível do 500 pratas aí, tem vários cursos aí que cobram 2, 3, 4 vezes que eu cobro, que não ensina de repente o que eu ensino dentro da estratégia. E é simplesmente porque eu sou um brasileiro que eu vim de baixo, eu sei das dificuldades que eu tinha lá atrás, eu consegui acumular um patrimônio, dar a volta por cima, atingir a minha liberdade financeira, e hoje eu sei que eu falo com muitos brasileiros que estão na realidade que eu estava lá atrás, que estão endividados, que não tem muita condição financeira ainda. O 500 pratas, ele nasceu de uma missão lá atrás, em 2018, quando surgiu o canal 500 pratas, surgiu do meu objetivo de ajudar o brasileiro a mudar de patamar. Então é só por isso que eu ainda mantenho um valor tão acessível nesse treinamento, porque eu tenho um objetivo de trazer o maior número de brasileiros possível aí a mudar de patamar e viver de renda. Então assim, eu não tô aqui também para dizer para você que eu sou a única opção de te gerar uma transformação financeira. Não, de longe não, tem diversos profissionais aí com qualidade no mercado. Você também pode conquistar isso de forma autônoma, sozinho, né? Afinal de contas, quanto conteúdo gratuito eu já coloquei no YouTube, no Instagram, e é possível sim você ir lá estudar, pesquisar tudo aquilo que eu já te ensinei de graça e você conseguir aprender a investir. Agora, é óbvio que você vai levar um tempo muito maior para fazer isso, você vai ter um desgaste muito maior. Por quê? Porque não tem uma sequência lógica organizada lá dentro das redes sociais da forma que você vai ter aqui. Agora, se você está comprometido aí a acelerar, buscar o quanto antes a sua liberdade financeira, dominar a estratégia 500 pratas, ter o meu suporte, investir da forma que eu investir, ter o meu contato, né? Que muita gente quer o meu contato só. Então você vai ter o meu contato entrando para a estratégia. Se você tem essa vontade, então, de ter um treinamento com tudo organizado, aí eu tenho certeza que a estratégia 500 pratas vai te ajudar e vai te ajudar muito com isso. E, inclusive, eu digo para você o seguinte, que não só vai te ajudar, como a sua vida financeira, cara, ela vai se dividir no antes e no depois. Eu tenho certeza que você vai poder dizer assim, olha, eu divido a minha vida financeira em duas partes, o período pré-500 pratas e o período pós-500 pratas. Todas essas coisas que eu venho aqui dizer para você com tanta segurança, não são coisas da minha cabeça, são coisas que eu ouço dos nossos alunos. Então já teve vários alunos dizendo isso, Leandro, eu divido a minha vida financeira entre pré-500 pratas e pós-500 pratas. Isso é fenomenal quando eu ouço um negócio desse, e eu preciso contar isso para você, que talvez esteja em dúvida ainda se é para você ou não a estratégia 500 pratas. Isso eu não vou ficar aqui usando estratégias de venda para você, como eu falei para você, eu não sou um vendedor, eu sou um professor, eu gosto mesmo de dar aula, de ensinar. Então, se você, depois de tudo que você ouviu aqui comigo, se você ainda achar que a estratégia 500 pratas não é para você, não tem problema.
vida que segue, amizade que segue, continua consumindo meus conteúdos gratuitos aí na internet, afinal de contas eu tô aqui para ajudar. Agora, se você gostou do que ouviu aqui e está certo de que eu vou te ajudar a conquistar a sua liberdade financeira, então clica nesse botão aqui embaixo, faz o seu cadastro e eu te vejo daqui a pouquinho na primeira aula. Até logo!